seu Décio Pérez Silva, né, que é o pai da Luciana. Então, nós agora vamos trazer isso para registrar na ata do conselho. O seu Décio, aos 81 anos, 82 já, né? 82 anos, é o nosso mais novo membro da sétima. E ela vai contar um pouquinho dessa história. Boa noite, a paz. Amém. Eu já vim assim há algum tempo colocando um pouquinho, né, do que vinha acontecendo com meu pai, mas como alguns que aqui estão, né, o presbítero Rogério e sua esposa também estavam lá. Um pouquinho a gente veio colocando e tudo começou do processo que eu vinha pedindo ao Senhor, que o meu pai se rendesse a Ele. E num período assim de uma doença, né, que é crônica dele, de coração, muito séria, e num dos momentos que ele estava ali na Santa Casa, com os batimentos cardíacos assim que eles falam que normalmente nem um jovem aguentaria, mas o Senhor já tinha um propósito para a vida dele. E no momento até o médico que lá estava não teve assim o cuidado que deveria ter, não estava dando muita atenção, mas Deus me trouxe Isaías, que eu vim estudando, principalmente Isaías 38. E ele fala, né, sobre a doença do rei Ezequias. E ele fala assim, né, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Bom, meu pai não tinha essa consciência para orar ao Senhor, mas quando Deus me trouxe, eu pedi ao Senhor que houvesse a oportunidade, né, do meu pai se render, dele ter o encontro dele com Cristo. Ele já estava num processo que ele havia separado da minha mãe, e muitas vezes aconteceu isso porque ele não permitia que ela se congregasse, né, levasse as atividades da igreja para nossa casa e tudo. E a gente, assim, naquele momento, eu pedi, e Deus colocou no coração do Chalto também, de pedir ajuda a uma cliente. E foram passando os anos, e a situação dele, ele veio até fazer uma cirurgia logo depois, uma terceira cirurgia de coração. Ele é uma das poucas pessoas aqui em Juiz de Fora que já passaram por 14 cateterismos, 2 ablações, 3 cirurgias cardíacas, né? 2 angioplastias. E assim, ele foi um primeiro paciente no Brasil que fez o que eles falam descarnar o coração. Ele só tem uma parte do coração, então toda a ponta do coração dele foi retirada. Ele fez essa cirurgia no Hospital São Paulo, né, que é um hospital que pertence à USP. E o outro paciente também que fez essa cirurgia não resistiu. Então, assim, Deus vem dando várias oportunidades na vida dele, e nunca ele se rendia. E essa vez eu clamei e pedi ao Senhor, e assim, com muita fé. Porém, ele continuava no processo de não aceitar, de não ter transformações. E a doença veio, né? Inclusive, assim, ele morou com a gente. Chegou um ponto, assim, na parte espiritual dele, que trouxe doença na minha vida, trouxe doença na vida do Mateus, né? A ponto, assim, de chegar e os médicos falarem: não, você tem que sair um final de semana
os remédios fazerem efeito para você e para o seu filho. E nessa ida eu tive que deixar ele numa pousada, num lar de idosos, numa clínica, né? Porque ele não poderia, ele não queria ficar mais nem com a minha irmã, nem com ninguém. E nesse processo todo, Deus foi trabalhando na vida dele. E Deus falou comigo que ele precisaria de perder a visão para ele enxergar o reino espiritual. Só que na época eu achei assim que não era realmente aquilo que ia acontecer, que eu tinha entendido errado. Só que com o passar dos anos isso aconteceu, porque ele tinha o dinheiro como Deus dele. E ele fazia tratamento no ACISP, a máquina que tinha que fazer um determinado exame dele estragou, ele ficou durante 1 ano não querendo pagar, né, porque ele fala, não vou gastar dinheiro com isso, não posso, não queria se alimentar direito, e chegou um ponto assim, que ele realmente, ele pegava uma marmita e ficava a semana inteira, se a gente não levasse, não forçasse, ele não comia. Então, assim, quando eu até falei lá em casa para o pessoal a questão dele, e não contei esse detalhe que para ele o dinheiro era o Deus dele, e que hoje eu fui vendo, após, né, alguns trabalhos que a gente foi fazendo de evangelização lá na clínica onde ele se encontra, e que, graças a Deus, muitas pessoas, muitos idosos se renderam a Cristo, eu já não acreditava mais que isso ia acontecer com meu pai. E só que Deus foi fazendo a obra, e realmente ele perdeu a visão. Ele praticamente só tem assim, em torno de 27% numa das vistas. A outra ele não tem, ele só vê assim, um pouco de vulto, mas Deus foi operando na vida dele, foi transformando. Inclusive, ele assim, todas as vezes que a gente buscava, ele não conseguia conviver em família, e isso foi mudando. E Deus colocou o meu esposo, ele tem o meu esposo como um filho, e Deus foi usando também o Chalto nisso tudo. E nesse processo que ele começou a falar de Cristo, que ele estava orando, que ele estava pedindo, eu confesso assim, que eu não me senti segura. Então eu fui até o pastor Daniel, pedi que ele estivesse conversando com meu pai. Porque numa das vezes que eu estava até aqui na escola dominical, a dona da pousada me ligou que ele estava muito mal, né? E a gente achou que naquele dia ele iria realmente embora. Nós ficamos ali conversando, e quando ele começou realmente a contar, inclusive foi o dia que ele nos contou que lá em Mãemirim, que eu sou de Mãemirim, né? Que um padre virou para ele e falou assim, olha, você deve seguir a sua esposa, você deve seguir o processo dela, trabalhar. Não há problema nenhum por você ser católico, de você congregar junto com ela. Mas ele nunca fez isso. E ele nunca havia dito isso para a gente. Quando ele começou a contar essas coisas, percebendo que algo tinha que ser mudado na vida dele, ali realmente foi a primeira vez assim que eu falei, não, essas mudanças todas que estão acontecendo é porque o Espírito Santo está fazendo na vida dele. E aí eu pedi ao pastor Daniel que tivesse realmente conversando, porque ele teve um processo de estabilização no Alzheimer dele. Para mim, que trabalho com demenciais, assim, é difícil às vezes de parar e pensar como que houve essa estabilização cognitiva dele. Ele tem Parkinson também. Então, assim, e agora ele está com 2 aneurismas abdominais, está na ilíaca e na aorta. Então, para quem sabe, assim, isso é uma bomba relógio. A qualquer hora ele pode ir embora. Então, assim, nisso tudo que foi acontecendo, e essa transformação que houve nele, e que inclusive a própria dona da pousada falou, né, com a gente lá quinta-feira, que ela percebe essas transformações que eu percebi, eu falei assim, é um milagre, é só o Senhor que pode fazer isso. E ele veio falando. E assim, foi muito gostoso de ver que
após ele ir para a pousada, embora, muito alegre, o Chalto foi levar a nossa irmã, a Kênia, né, ainda falou assim de coisas que ele foi falando para eles, da alegria, e inclusive do arrependimento dele, que ele deveria ter feito aquela ação, né, de se batizar e fazer a profissão de fé há muitos anos atrás, porque ele largou a família dele, ele deixou de lado e ele já podia ter recebido isso. Então, assim, eu coloco aqui para que cada um pense, para que cada um assim não desista do seu familiar. Nós estamos ainda lutando pelo meu sogro, pelo meu cunhado. Eu tenho uma irmã, inclusive, que não quis estar presente porque não acreditava, mas eu estou orando por ela e pela família dela, porque eu creio na conversão. De tudo que a Luciana disse aqui, a gente tem que engrandecer e enaltecer o nome do Senhor. E eu estou falando isso, não é assim, é porque eu vi que Deus fez um tremendo, um profundo milagre. Porque meu sogro, ele acompanhava minha sogra é conhecedora da palavra, ele teve todas as oportunidades na vida dele. E no dia que aconteceu esse episódio com a Luciana, que é dele no hospital, eu estava no meu horário de almoço, Deus me tocou no coração, e eu liguei, falei, onde você está? Eu estou no hospital com meu pai aqui, o que está acontecendo? Não, está tudo bem? Não, está acontecendo alguma coisa, espera aí que estou indo aí. Cheguei lá, ele estava com 180 de batimentos cardíacos, numa situação difícil como essa, com um histórico complicado como esse. E eu vi que ela já estava chorando, a irmã estava chorando, e que assim, o médico cruzou os braços, falou, não tem mais nada para fazer. E eu não sei, eu sei que Deus tem teve um propósito na minha vida em relação ao meu sogro, porque assim, tudo que eu queria que o meu pai, tá, e ainda quero, gente, eu estou aqui, vocês não pensam que eu estou feliz, não, eu estou aqui, eu venho aqui, estou feliz porque estou na casa do Senhor, estou feliz porque a gente está sendo tratado aqui. E não é fácil, realmente, a obra do Senhor está aqui, diante de nós, a gente está aqui com as pessoas, mas eu queria muito que isso acontecesse com o meu pai. Mas eu sempre acreditei que o meu sogro, que ele seria alcançado pelo Senhor. Eu sempre criei nisso. E Deus falou no meu coração naquele momento, não chegou a hora dele. Não chegou a hora dele. Tá? Os olhos os olhos dele ainda verá o que o coração dele anseia. Só que eu pensava que o coração dele ansiava por voltar para minha sogra, tudo mais. Eu não entendi aquilo. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei, mas se o Senhor falou comigo, eu tenho que fazer alguma coisa também. Eu não posso esperar que venha, né? E, bom, eu pedi para elas saírem da sala e pensei, e orei, pedi a Deus, me ilumina a cabeça aqui agora para ver o que eu posso fazer. E aí eu lembrei de uma ex-cliente minha, que é médica, e foi um contato assim breve, ela entendeu o histórico dele, e em 2 minutos ela ligou, o médico foi lá, fez uma coisa bem simples, pegou aquela máquina, o coração dele, a polaridade estava invertida, voltou ao normal, e ali ele sobreviveu, e eu saí dali com aquilo pensando. Mas nos últimos dias, pastor, antes do senhor estar lá, por acaso, né? Ele falou comigo o seguinte, além dele ter falado que havia se arrependido, ele teve um episódio que ele não conseguia levantar da cama. E entendemos que estava sendo um momento assim próximo da partida dele, e eu sempre falando de Jesus, sempre falando para ele de Deus, e ele sedento. Amém. Tanto é que ele pediu para que não interrompesse o momento que a gente estava lendo a palavra para ele. Amém.